Ele nasceu em Chapuri, é graduado, tem mestrado e doutorado na área de História. Exerce o magistério há 35 anos e se declara, acima de tudo, um educador que participa da política partidária e não um político profissional. Um educador que participa da política. Já foi vereador por 2 mandatos, foi vice-prefeito de Adalberto Aragão e secretário municipal de Bem-Estar Social, secretário de Educação de Maurício Sérgio. Eu me refiro ao professor doutor Ayrton Rocha, pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo PPS. Professor, muito boa noite. Boa noite, Alain. É uma alegria estar aqui novamente no seu programa. Quero dar uma boa noite a você, seus telespectadores, e ao mesmo tempo felicitar, a você, a direção aqui da emissora, por possibilitarem a população de Rio Branco conhecerem melhor os pré-candidatos a prefeito de Rio Branco nessas eleições de 2012. Professor, nós que agradecemos. Eu quero começar. O senhor tem uma experiência na gestão pública, nós já citamos aqui no seu currículo, e eu era criança, eu reconheço, mas me recordo de minha avó, de minha mãe, no período da gestão de Adalberto Aragão, quando o senhor foi vice. E várias vezes o senhor assumiu interinamente a prefeitura em situações até difíceis, em situações de aumento de passagem de ônibus, por exemplo, em que o senhor tinha que assinar decretos. Mas por que, depois dessa experiência política, dessa experiência na vida pública, o senhor decidiu ser prefeito de Rio Branco? O que o motiva a almejar ser prefeito de Rio Branco? Alain, foi um mandato tampão, de 3 anos, 86, 87 e 88. Eu tinha sido eleito vereador em 82 por um mandato de 6 anos, que se terminaria exatamente em 88 no processo de redemocratização do Brasil. Eu fui então chamado pela ala progressista do PMDB a compor com um setor chamado mais moderado no período, representado pelo então deputado Adalberto Aragão. Inicialmente eu relutei muito porque a minha pretensão era em 2006, em 1986, ser candidato a deputado estadual, o que não teria dificuldades talvez de me eleger, na medida em que pessoas como o próprio Maurício Sérgio, que foi vereador junto comigo, se elegeu, Francisco Marinheiro, também se elegeu deputado estadual, e outras pessoas. Mas foi numa composição entre o chamado setor progressista do PMDB, ou tendência popular do MDB, e o setor moderado. E foi nessa condição, então, que eu aceitei ser vice-prefeito do então deputado Adalberto Aragão. E por que o senhor almeja hoje, depois de toda essa experiência, ser prefeito de Rio Branco? Primeiro, como você mesmo disse, quer dizer, eu venho de uma longa trajetória, nos movimentos sociais, no movimento estudantil, nos movimentos de bairros também, Fui eleito vereador por 2 mandatos, vice-prefeito, secretário por 2 vezes, então eu me sinto preparado, no geral, para dirigir o município de Rio Branco, Alain. Naquele período, eu assumi algumas vezes apenas pontualmente. Primeiro que a legislação não garantia que imediatamente a viagem do prefeito o vice assumia. Depois que foi aprovado um projeto na Assembleia Legislativa que me garantiu isso já quase no final. Então eu assumi sempre pontualmente a questão de 1 semana, 4 dias, 3 dias, já que eu tinha e foi estabelecido, os jornais da época mostram isso, uma profunda discordância dos encaminhamentos dados pelo então prefeito à gestão municipal. Então, de fato, desde ali eu tive vontade de ser prefeito. Eu fui pré-candidato em 88 a prefeito, portanto, 3 anos depois, no final, quis ser prefeito. Fui rifado pelos chamados caciques do PMDB do dia então. Naquela época já começavam a rifar os pré-candidatos do PMDB. E agora eu me sinto novamente, eu acho que ainda tenho força e energia para ser candidato. Então, me sinto preparado. Sou filho da terra. Outra questão que eu acho que me credencia muito por estar aqui, tendo nascido ali em Chapuri, moro aqui há 48 anos, Como disse, tive envolvimento com os movimentos sociais, e de certa forma eu conheço todo esse processo político que envolve o Acre e Rio Branco, particularmente nos últimos 40 anos. Portanto, me sinto, no geral, preparado para governar Rio Branco. No seu ponto de vista, o que é mais necessário, o que é mais preponderante para se fazer uma boa gestão? Planejamento. O senhor já tem um planejamento? Porque as eleições estão aí. O senhor, portanto, já tem um planejamento, caso seja eleito prefeito de Rio Branco?
Nós temos, tem uma questão que é interessante, a pessoa diz, cadê o plano de governo, etc. Alain, a gente tem que pensar em algumas coisas, em processos, né, em sua continuidade. Então vamos lá. Como é que alguém vai definir projeto de pesquisa? Agora, 20 minutos eu estava na sala de aula da universidade, numa banca de defesa de monografia, projeto de pesquisa. Projeto de governo? Como é que alguém vai ter projeto de governo se você não conhece qual será, por exemplo, o orçamento do próximo ano? Tá certo? Se você não conhece, por exemplo, qual é a LDO para o próximo ano. Então, eu defino em várias etapas. Nós estamos, como pré-candidatos agora, levantando os problemas, principalmente os mais complicados, e daí pensando, e aí entra a questão partidária e suprapartidária, né, de como seria a melhor resolução desses problemas. Já no período eleitoral, aí já como candidato, aí sim tem que apresentar as propostas para serem discutidas e transformarem-se depois em resolução. Que problemas que o senhor identificou nessa etapa, então, de pré-campanha, em que o senhor disse que estão identificando os maiores problemas, as maiores demandas de Rio Branco? Eu tenho levantado aqui a questão do abastecimento de água, que quase se entra em colapso. É um problema também estrutural, já levantei aqui no seu programa, né? Nós temos um problema que, inclusive, é você que é o autor disso, que é a questão fundiária, né, dos terrenos da cidade de Rio Branco, dos bairros de Rio Branco. Temos falado muito sobre isso. Você tem levantado sobre isso também. Levantamos essa questão. Nós temos um questão. problema das alagações, que eu acho que é um momento também privilegiado, o período eleitoral, para se discutir. Nós temos um problema de trânsito, que é um problema também seríssimo, que tem que ser discutido. Portanto, quer dizer, nós estamos nesse período pré-eleitoral em que vai se levantando os problemas, se vai se discutindo, se transformará isso em propostas a serem discutidas no seu momento adequado, que é lá já no período eleitoral, e em ganhando se transformará essas ideias em plano de governo, considerando, como eu falei, a LDO e também o orçamento anual. Nós vimos na última alagação milhares de pessoas que tiveram que sair de seus bairros, de suas casas, para abrigos ou casas de parentes. Um dos maiores problemas, uma das maiores demandas de Rio Branco é justamente se ocupar as áreas de risco com algum plano, praças, parques, e se retirar definitivamente essas pessoas e colocar essas pessoas em lugares onde eles possam ter infraestrutura urbana, uma boa casa, perto realmente dos serviços públicos. O senhor tem projeto para isso? Temos. Nós temos propostas, né? Nós fizemos uma reflexão séria, inclusive, né, da última alagação. Ali, milhares de pessoas foram desalojadas, inclusive pessoas de classe média, sofreram bastante. Esse é um fenômeno que ocorre, é um fenômeno natural, né, e que se transforma num fenômeno social na medida que as pessoas moram cada vez mais próximos da beira do rio, na medida que há um crescimento, né, urbano. E essa última alagação, a gente fez uma discussão, inclusive, interna no PPS. Né? Qual é a nossa proposta? A nossa proposta inclusive eu lanço essa proposta aqui no seu programa, Léo, que todos os pré-candidatos assinem um documento se comprometendo de quem ganhar a eleição se comprometa de, no período de 4 anos, desativar pelo menos 2 desses bairros. Alain, eu acompanhei isso de forma bastante criteriosa. Por exemplo, Ayrton Senna, 6 de agosto, Baixada da Bitasa. Se começaria pelos bairros mais atingidos Taquari, e que não sejam bairros tão grandes por conta do custo. E a gente vai dizer assim, bom, mas de onde que vem o dinheiro para desativar esses bairros e transformar essa nossa proposta, essas áreas em área de florestamento, reflorestamento? De onde que vem o dinheiro? Aí eu respondo. Eu vi tanto o planejamento da Prefeitura de Rio Branco como do Governo do Estado, orçando em 22, 23 milhões exatamente os custos oriundos desta alagação. Já pensou se reverter isso em loteamento urbano ou semi-urbanizado? Inclusive essas moradias, elas podem ser caracterizadas aqui próximo do centro da cidade, na moradia popular e verticalizada. Apartamentos. Apartamentos como existe em São Paulo e tantos outros lugares, que não levariam um custo tão grande e nem as pessoas seriam colocadas tão longe. Então, nesse sentido, quer dizer, se você pega, digamos assim, numa alagação dessa, 20 e poucos milhões foi o custo dos prejuízos que tem que serem reparados. Digamos que no próximo ano tem uma em menor proporção, ou em 4 anos se tenha 2, 3 alagações, que é o comum aqui. Se você juntar isso daí, esses recursos todos em 4 anos, dá para você, pela prioridade de menor adensamento populacional, pelo menos desativar 2 desses bairros. Você acha que estão com 23, 24 milhões? Num período de 30 anos, se você soma aí várias gestões de 4 anos, cada prefeito se comprometendo em desalojar, tirar, né, esses bairros mais perenes, digamos assim, em alagação, daqui 15, 20 anos nós teremos isso numa menor proporção. Isso é uma coisa, Alain. A outra proposta
é que tem que se ter um controle a partir do plano diretor da cidade, tá certo? Em não permitir, sob hipótese nenhuma, tá certo? E aí a prefeitura tem um poder de polícia, e não é polícia armada, né? Você sabe qual é o poder de polícia que eu estou colocando, do ponto de vista institucional, né, e jurídico, né? Que as pessoas voltem a morar naqueles lugares de risco social. Um dos temas levantados aqui no programa, professor, é a terceirização de serviços essenciais. Todos os pré-candidatos que nós convidamos até o momento falam em diminuir ao máximo essa terceirização, em realizar concurso público, em dar mais segurança para estes funcionários, esses servidores. O que o senhor pensa a esse respeito? Alain, sobre essa questão da terceirização, é importante, deixa eu ver se eu localizo aqui qual é a nossa proposta. A primeira é o seguinte, o que é fundamental é que ao município, né, seja assegurado, e aí a Constituição e também a estadual garantem isso, aquilo que é função específica do poder público municipal. Aquilo que é essencial, saúde, educação, né, mesmo a questão da regulamentação do transporte, etc. No caso, por exemplo, a questão da coleta de lixo. Eu sou favorável à terceirização. Nós do PPS somos. Em que sentido? Mas tem algumas coisas. Primeiro, que o poder público municipal faça o controle, tá certo? Da aplicação dos recursos e da qualidade do serviço prestado. Porque, do contrário, não adianta estar nem no poder público e nem, por exemplo, na iniciativa privada. E esse controle eu acho que é um serviço que pode ser... Seriam auditorias constantes? Seriam constantes, inclusive também com o controle pela própria Câmara Municipal. Porque se a gente pensar, né, quer dizer, o que é o governo municipal? O governo municipal, constitucionalmente, pela legislação vigente, o Poder Executivo e a Câmara Municipal. Então, a própria Câmara Municipal pode também fazer e deve exercer esse poder fiscalizador. Com relação a professores da rede pública municipal, o senhor também apoia que se mantenha serviços terceirizados com os famigerados temporários, que eles não querem ser temporários, eles querem ser efetivos, terem concurso público. Mas o senhor manteria esse serviço de temporários por questões de custo? Alain, quando eu fui secretário de Educação, que a gente percebeu a demanda, e é só ver nos jornais e nos relatórios, nós criamos, logo na sequência que eu fui secretário de Educação, 506 vagas. 506 vagas. Se empregou naquele período, né, de 2009, né, bastante gente. Né, 506 vagas. O concurso foi de forma transparente, porque nós contratamos, por minha iniciativa, um pessoal da universidade. Eu nem soube, você tem uma ideia, eu nem quis saber, inclusive eu falei isso para a comissão, que eles me passassem uma lista dos aprovados antes. Eu pedi que eles me entregassem na coletiva, onde que eles entregaram toda a questão do material, entregassem uma cópia para a imprensa e outra para mim como secretário de Educação. Então, naquele período, nós pegamos e acabamos com essa figura, né? Faltava vigia, faltava servente, faltava bastante gente, inclusive professores. O professor, ele tem que ter estabilidade. Não pode, entra um provisório aqui para cobrir matemática ou biologia, essa química que são mais difíceis e tal, e depois a rotatividade, começa outro semestre, não tem um professor. A questão é se ter um compromisso sério com a educação, tá certo? Inclusive, a proposta do PPS, já entrando nesse assunto, é que se aplique, e aí nós não estou falando aqui de forma irresponsável, lá, que se aplique 30% do orçamento em educação. Aí se elevará, inclusive, essa garantia de que os professores sejam efetivos de um quadro permanente para que os alunos não convivam com essa falta de professores. Vou dar uma paradinha para o intervalo, a gente agora passa para a segunda fase dessa entrevista, que são as perguntas dos internautas. Está preparado, professor? Estamos preparados para discutir. Vem chumbo grosso por aí, viu? Não tem problema. Maravilha. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista com a pergunta dos internautas da população de Rio Branco. Até já.